Você sabe como o setor de fertilizantes é prejudicado pelo conflito no Oriente Médio? Então fique aí, a resposta vem em instantes. Agronegócios. Os conflitos no Oriente Médio vêm provocando efeitos significativos no mercado global de fertilizantes, elevando preços e pressionando a cadeia de produção agrícola. Com regiões estratégicas para a extração de gás natural e potássio, insumos essenciais para a fabricação de fertilizantes, afetadas pela instabilidade, os produtores e distribuidores enfrentam custos mais altos e dificuldades no abastecimento. Até quando será possível aguentar a limitação de oferta? Estevão Damásio, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, fala sobre os impactos do conflito para o agro com Isabela Garcia, analista de inteligência de mercado da Stonex, e Renato Françoso, consultor de fertilizantes da empresa. Doutor Renato, fertilizantes. É muito complicado, né? Eu bato muito na tecla da ureia aqui, né? Mas a gente também tem o problema do fosfatado, né? A gente tem a Arábia Saudita, que exporta bastante coisa, 23% da exportação mundial de DAP, 12% da exportação mundial de MAP, a gente está falando de 1,5 milhões de toneladas, e é um mercado que já está com oferta e demanda bastante apertada, né? Então, quem poderia nos salvar, né? Fazer essa brincadeira aí, mas o que poderia fazer, né? Muitos produtores já compraram, né? Ainda tem muito negócio para acontecer, mas eu faço um paralelo. Quem está com o mico na mão hoje é os Estados Unidos, porque a safra deles que vai ser plantada agora em abril, maio. Então eles estão com o mico na mão nesse momento. Então foi o pior momento possível que o Trump escolheu para iniciar esse conflito, porque os Estados Unidos estavam comprando, né? E eles que estavam pressionando esse mercado de fertilizantes, né? O Brasil é ruim? É muito ruim, mas a gente ainda tem um tempinho, né? Agora, quanto tempo vai durar essa guerra? E aí a gente pode até traçar alguns cenários, né? Para tentar entender o que pode acontecer e quais as repercussões que nós vamos ter. Então, por exemplo, um cenário otimista seria a guerra acabar amanhã ou hoje, né? Então, acabando, tudo bem, a gente já teve algumas 2 semanas e meia, 3 semanas de conflito, mas isso em poucos tempos, assim, talvez um mês, assim, o mercado volte a se acomodar, né? Agora, o conflito dura 2 meses, igual eu mencionei, a gente tira em torno de 3,7 milhões de toneladas de oferta de exportação de ureia do mercado. A gente ainda tem a Índia que precisa consumir, ela consome gás natural, recebe do Oriente Médio para produção, então ela é a segunda maior produtora de ureia. A primeira é a China, mas a China produz e ela consome, a gente está falando mais de 60 milhões de toneladas de ureia, tá? E o que ela consome, o que ela produz, ela consome e aí o excedente ela exporta. Esse ano a gente não viu ela no mercado ainda. E para fosfatado ela vai entrar, diz ela que só em agosto. Ela pode entrar antes? Pode. Ela pode entrar depois de agosto? Pode também, tudo é possível com a China, né? A China é uma caixa preta, ninguém sabe o que acontece lá. Mas então a gente tem um período maior de duração de guerra e aí um período maior, obviamente, de ausência. Então a gente tira, por exemplo, 3,7 milhões de toneladas do Oriente Médio de ureia, a gente tira mais um pouco da produção do Egito, que também não recebe gás natural e também não consegue produzir, a gente diminui a produção da Índia, então a Índia também, além dela produzir bastante, a segunda maior produtora, ela importa bastante ureia. No ano passado, como exemplo, ela importou mais de 10 milhões de toneladas, então ela importa bastante coisa. Então isso com certeza vai trazer um impacto, e essa duração da guerra, se não tiver o Estreito de Hormuz não voltar a operar normalmente, vamos dizer assim, esse problema vai desencadear e vai ser uma bola de neve. Então pode ser que venha até ter um corte, a oferta seja tão reduzida, né, que a demanda vai precisar cair em contrapartida. Só que aí nós estamos falando de produção de alimento, né? Então não é de uma hora para outra também que você consegue cortar, diminuir quando você vai comer, né? Não é assim que funciona esse mercado. Para o cidadão comum, né? Claro que o produtor rural, a maioria dele compreende isso porque lida com isso diariamente, né? Dificuldade de produção, aumento de insumos,
Nós, consumidores, a gente sente quando a gente vai ao supermercado e o preço começa a aumentar. E aí, neste momento, Isabela, que a gente vê que nós estamos num mundo globalizado, não adianta nós fecharmos os olhos e simplesmente, está muito longe de nada. Né? Em dias, em horas, isso abala o nosso mercado, né, Isabela? Exato. Não precisou a Petrobras fazer algum tipo de reajuste para os consumidores finais chegarem nos postos de combustíveis e já verem o diesel subindo. A gente teve os dados da ANP referente aí à primeira quinzena de março, basicamente, e os preços do diesel B nos postos de combustíveis saltaram mais de 10% em apenas uma semana. Então, realmente, mesmo pensando em questão que a gente não está atualmente em um cenário de desabastecimento, né? É muito cedo para falar em desabastecimento em março, por exemplo, a gente já vê os preços ganhando essas altas exatamente por esse receio, por a gente estar integrado no mercado global de commodities e, querendo ou não, os fluxos importam bastante e a gente tem uma situação de estresse muito grande no momento em outras regiões que acaba repercutindo aqui, mesmo que de maneira financeira, né? Não necessariamente refletindo em queda de oferta. Mas eu acho que é interessante para o caso do diesel, talvez o único ponto de consolo, e eu acho que eu vou querer complementar aquela primeira pergunta, é que os próximos meses é marcado por uma queda sazonal da demanda por diesel lá fora. É o contrário do que acontece no Brasil. Geralmente a demanda por diesel costuma crescer no meio do ano, movido muito por conta do setor agrícola, mas lá fora, porque a gente já está lidando com verão, com estações mais quentes no hemisfério norte, a demanda por diesel costuma cair. Então pode ser algum certo alívio nos próximos meses, a depender do quanto o conflito se estender. A gente tem um cenário internacional de preços de diesel talvez não subindo tanto quanto poderiam, porque a gente já vai estar no momento de consumo mais baixo. Ufa! Ufa, mas a gente não sabe o quanto ufa, né? Porque nós estamos falando de países do hemisfério norte que são muito industrializados e, consequentemente, no período de inverno deles, consomem muito, né? Exato. Então, por isso que a gente também, o diesel sente agora, porque os estoques globais, né, especialmente quando a gente olha Estados Unidos, Europa, eles estão mais baixos, porque eles consumiram muito diesel ao longo dessa temporada de inverno. Agora, costuma ser um momento que eles têm, né, reabastecimento. Provavelmente, esse movimento vai ficar muito difícil de ser realizado, porque a gente tem uma restrição de oferta muito forte. É o maior choque de oferta de petróleo da história. Nem em 73, na primeira crise do petróleo, chegou a ser tão alto quanto a gente vê hoje em dia. É quase 20% do que a gente demanda de petróleo, né? Em 73 era 7%. Então, realmente é uma situação muito excepcional. Então, tá mais... A depender realmente se o conflito durasse mais semanas, meses, a gente torce para que não. Eu tô batendo na madeira aqui, ó. Toque, toque, toque. Bati na madeira. Não vai não, mas a gente espera que não. Eu tenho mais duas perguntas para ambos. Basicamente, vocês podem uni-la em uma única resposta para a gente encerrar. Porque eu me empolguei aqui, a gente fica 2, 3 horas aqui conversando. Porque o tema é muito relevante e bom. Com a experiência que vocês têm, que lições essa crise deixa em termos de gestão e planejamento? Para nós brasileiros, para o empresariado, para o produtor rural, especialmente para o governo, que lições a gente pode extrair disso tudo e o que merece atenção redobrada, segundo vocês, para os próximos 30 dias, por exemplo? Então, normalmente é primeiras damas, né? Mas eu vou abrir uma exceção aqui, já que a Isa respondeu a última. Peço licença, tá, Isa? É sempre interessante, você usar um termo muito bom, um gerenciamento, né? Você precisa gerenciar riscos, né? Então, como que você faz isso em momentos de crise? Primeiro, você não pode buscar acertar o olho da mosca, né? É muito difícil. Então, vou esperar porque meu vizinho ainda não comprou fertilizante, meu vizinho ainda está esperando, vou esperar o quanto eu puder. Não, você tem que ter um planejamento, organizar, trabalhar às vezes com relações de troca. Então, quantas sacas de soja vou precisar para comprar minha tonelada de fertilizante. Então você tem que fazer essas contas e tem que estar gerenciado. Então às vezes você trava parte da sua produção para comprar seu insumo. Essa é uma medida de gerenciamento de risco. Às vezes também fracionar as compras, né? Então hoje o preço parece que está interessante, vou comprar parte, ou 50%, 30%, enfim, você compra uma parte
e às vezes você espera para comprar outra parte. Isso faz parte do gerenciamento de risco, né? Acho que isso é algum dos pontos para mitigar, né, o que a gente pode fazer. Mas assim, os preços dos insumos agora já subiram muito. Então, a mensagem que eu gosto de deixar, e a gente está falando para todos os nossos clientes, é cautela. Agora, não adianta a gente sair correndo no mercado, querer fazer negócio, porque nós vamos pagar o prêmio caro, né? Então, tem que esperar um pouquinho mais, entender esse mercado, como vai durar essa guerra, se o estreito vai ser novamente aberto ou não, vai poder trafegar navios lá ou não. E aí sim, tomar uma decisão um pouco mais racional a respeito de todo esse mercado. Né? Renato, privilégio estar aqui, parabéns pelo trabalho de sucesso, viu? Muito obrigado. Isabela, vamos fechar com chave de ouro. Tá certo. É uma pergunta realmente difícil, porque para combustíveis não tem tanta margem, né? Muitas vezes, especialmente operações que não são tão grandes, acabam sendo mais tomadoras de preço, né? Mas eu acho que reforço a linha, né, de raciocínio que o Renato compartilhou agora. A gente vive num mundo globalizado, então coisas que acontecem no outro hemisfério, em outras regiões, a gente sente aqui. Então não dá para se acomodar achando que efeitos que acontecem no exterior não vão chegar até a nossa casa. Então tá sempre atento e buscando oportunidades que façam sentido e não aguardar realmente o melhor momento, porque a gente nunca sabe quando esse momento vai chegar de fato. A gente está vindo de uma trajetória nos últimos anos, né, que foram muito sensíveis, a gente vê uma volatilidade muito grande de preços. Então contar com uma estabilidade no médio, curto prazo é cada vez mais perigoso quando se pensa em planejamento e buscar as melhores alternativas para suas operações, né? Isabela, da mesma forma agradeço, privilégio ouvi-los, parabéns pelo trabalho, sucesso, e que a gente consiga chegar a um horizonte mais concreto, mais saudável, mas sem abrir mão, principalmente, dessas dicas. Planejamento, resiliência, porque não cautela, e sermos muito bem assessorados por esses dois, por exemplo. Até a próxima oportunidade, pessoal. Ouço água, até semana que vem. Tchau, tchau. Em meio a negociações com os caminhoneiros e a possibilidade de um movimento que poderia afetar o abastecimento e a economia, autoridades estudam um pacote de medidas que inclui mudanças nas regras de descanso obrigatório, maior fiscalização do frete mínimo e ações para reduzir custos operacionais dos motoristas. Essas iniciativas têm sido apresentadas como forma de reduzir tensões e manter o diálogo com os caminhoneiros em um momento de pressão sobre o setor de transporte rodoviário. E Renato Ribeiro, da Rádio Nacional, tem as informações. E para você continuar bem informado, você deve estar inscrito em nosso canal YouTube e também pode clicar no sininho para receber as notificações. Inscreva-se em 4 canais: Paracatu Rural, Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Escola do Campo e Paracatu Rural Cortes. Assim você vai ter o conteúdo separado. Em breve a gente vai começar a selecionar o conteúdo para cada canal específico que você mais gostar. Inscreva-se e também compartilhe os nossos vídeos. Declare: eu sou corajoso, quando sentir medo ou ansiedade. Seguidores de Cristo são ousados. Quando você vive para Cristo, certamente enfrentará oposição. Não deixe isso te desencorajar. Deixe que as provas te fortaleçam e te aproxime ainda mais de Jesus. Os ímpios fogem, embora ninguém persiga, mas os justos são tão ousados quanto um leão. Provérbios 28, verso 1. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.